Você está no meio de algo quando o celular vibra. Não é uma notificação qualquer. É uma ligação. E num instante, antes mesmo de ver quem é, algo dentro de você se contrai. Uma resistência sutil, quase física, como se o seu sistema nervoso já soubesse que não quer isso. Você deixa tocar. Desvia o olhar. E quando para, você digita uma mensagem. Oi, estava ocupado, o que foi? E responde em menos de 30 segundos. Isso provavelmente já aconteceu com você mais vezes do que você consegue contar. E se alguém te observasse de fora, talvez tirasse uma conclusão simples. Você é antissocial. Tem dificuldade de se relacionar. Não gosta de pessoas. Mas essa conclusão ignora algo que você sabe, no fundo, ser verdade. Porque você não evita as pessoas. Você evita algo muito específico que acontece quando uma voz do outro lado da linha toma conta do seu espaço sem avisar. A mensagem você lê quando está pronto. A ligação chega quando não está. Essa diferença parece pequena, mas ela revela um padrão psicológico muito mais profundo do que parece. Porque as pessoas que odeiam ligar, mas são incrivelmente presentes e responsivas por texto, não estão se esquivando da conexão. Estão protegendo algo. Algo que tem a ver com controle, com ritmo, com a maneira como o seu cérebro processa presença e urgência. O mundo ainda trata a ligação como prova de comprometimento. Quem não atende parece distante. Quem prefere mensagem parece frio. E essa percepção carrega um peso silencioso, porque você aprende a se justificar por algo que, no fundo, é simplesmente a forma como você funciona. A questão não é o que isso diz sobre seu caráter. A questão é o que isso diz sobre a sua psicologia, porque por trás dessa preferência aparentemente trivial, existem 5 características específicas: padrões de processamento, traços de personalidade, mecanismos internos que a maioria das pessoas nunca vai parar para nomear. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Existe um tipo de mente que não pensa e depois fala. Ela pensa enquanto organiza. Precisa de uma estrutura interna antes de se expressar, e essa estrutura leva tempo. Não porque seja lenta, mas porque é precisa. A psicologia cognitiva chama isso de processamento elaborativo. A tendência de alguns cérebros de processar informações com mais camadas antes de produzir uma resposta. É o oposto do pensamento impulsivo. Não é melhor nem pior, é apenas uma arquitetura diferente. E a ligação telefônica é o ambiente mais hostil para esse tipo de mente. Ela exige resposta imediata. Ela não espera. Ela não te dá o segundo que você precisaria para escolher a palavra certa, para organizar o raciocínio, para ter certeza de que o que você está dizendo é realmente o que você quer dizer. Pensa numa situação simples. Alguém te liga para resolver um conflito. No telefone, você vai gaguejar, vai dizer coisas que não queria, vai terminar a conversa com a sensação de que não se expressou de verdade. Por mensagem, você teria escrito, relido, apagado a segunda frase, reescrito, e mandado exatamente o que queria dizer. Não é falta de vocabulário, é que a sua inteligência funciona melhor quando tem espaço para respirar. Tem algo que acontece quando um telefone toca que a maioria das pessoas não para analisar. Ele não pede permissão. Ele simplesmente entra. No meio do seu pensamento, do seu silêncio, do seu momento. E o seu sistema nervoso, que é mais sensível do que o da maioria, registra isso como uma interrupção, não como um convite. Pesquisas sobre introversão e processamento sensorial, especialmente as que seguem o trabalho de Elaine Aron sobre alta sensibilidade, mostram que algumas pessoas têm um limiar de estimulação mais baixo. Não significa que se assustam com barulho. Significa que processam estímulos com mais profundidade e que uma entrada não anunciada custa mais energia do que custaria para outra pessoa. A ligação é um estímulo de alta intensidade. Ela exige atenção total, imediata e ininterrupta. Ela não permite que você faça 2 processos ao mesmo tempo. Você precisa estar completamente lá. E você sabe o que acontece depois de uma ligação longa, mesmo com alguém que você ama? Você precisa de um tempo, um silêncio,
uma espécie de recomposição. Não porque a pessoa foi difícil, mas porque o formato foi intenso demais para o seu sistema. Isso não é fraqueza. É o sinal de um sistema nervoso que processa tudo mais fundo do que o comum. Você já percebeu que consegue sentir o tom de uma mensagem antes mesmo de terminar de ler? Que um tá bom com ponto final soa completamente diferente de um tá bom sem pontuação? Que você consegue captar quando alguém está sendo gentil por obrigação, mesmo que as palavras estejam todas corretas? Esse é um dos traços mais interessantes de quem prefere o texto, uma leitura emocional muito refinada da linguagem escrita. Você aprendeu ao longo do tempo a decifrar camadas, a perceber o que está dito e o que está subentendido, a sentir o espaço entre as palavras. E por texto, você também se comunica com essa mesma precisão. Cada vírgula é intencional, cada pausa é calculada. Você usa a linguagem como quem usa um instrumento, com cuidado e com consciência do efeito. No telefone, esse instrumento some. O que fica são os ruídos, os silêncios constrangedores, as frases mal acabadas, a voz que treme quando você não queria que tremesse. Você não tem controle sobre como vai soar. E para uma mente acostumada a construir comunicação com precisão, isso é perturbador de uma forma que é difícil de explicar para quem não sente o mesmo. Tem uma economia interna que as pessoas raramente falam, o custo energético de cada tipo de interação, e para você, esse custo não é igual para tudo. Uma conversa por texto pode acontecer em paralelo com outras coisas. Você responde quando está pronto. Você pode pausar, retomar, sair e voltar. O ritmo é negociado, implicitamente, mas é. Isso significa que a energia que você gasta é proporcional ao que você escolhe investir. Uma ligação não funciona assim. Ela exige presença total desde o primeiro segundo. Não tem pausa, não tem rascunho, não tem como voltar atrás. E quando termina, ela terminou. Com tudo que foi dito, do jeito que foi dito, sem possibilidade de revisão. Para uma mente que pensa antes de falar, isso não é apenas inconveniente, é exaustivo. Porque você não está apenas conversando. Você está gerenciando em tempo real a sua expressão, o seu tom, a sua reação, o que a outra pessoa está sentindo, o que você deveria ter dito há 30 segundos e o que vai dizer nos próximos 15. Tudo ao mesmo tempo. Sem parar. E você faz isso. Mas sai de uma ligação de 20 minutos sentindo que trabalhou por 2 horas. Aqui está o paradoxo que mais surpreende. As pessoas que mais evitam ligações são, muitas vezes, as mais profundas nas relações que cultivam, porque o que você evita não é conexão. É superficialidade forçada. É o "Oi, tudo bem? E você? Aqui tá corrido", que preenche os primeiros 5 minutos de qualquer ligação sem dizer absolutamente nada. É a conversa que existe pelo ritual de existir, não pelo conteúdo. Por texto, você pode dizer exatamente o que está pensando, sem filtro social, sem encenação de disponibilidade. Você pode mandar uma mensagem às 2 da tarde ou às 11 da noite, no momento em que o pensamento surgiu, com a intensidade que ele merecia. E a pessoa do outro lado lê quando está pronta para receber. Isso cria um tipo de intimidade diferente, menos performática, mais honesta. As conversas por texto que você tem com as pessoas que realmente importam são provavelmente algumas das mais genuínas que você já teve. Porque elas acontecem no seu tempo, com as suas palavras, com a sua intenção intacta. Você não evita a profundidade. Você evita o formato que a impede. Chegamos aqui e é hora de nomear o que ficou suspenso desde o começo. Você não tem medo de se conectar. Você tem um sistema de processamento que exige respeito pelo ritmo, que funciona melhor com espaço, que se comunica com mais verdade quando tem tempo para construir. E numa cultura que ainda mede presença pelo atendimento de ligações, pelo tempo de resposta, pela disponibilidade imediata, esse sistema é frequentemente mal lido, tratado como distância quando é, na verdade, precisão.
interpretado como frieza quando é, na verdade, cuidado. A ligação que você não atendeu não era prova de que você não se importa. Era prova de que você se importa o suficiente para não responder de qualquer jeito. Existe algo muito específico em quem funciona assim. Uma lealdade profunda com a própria expressão. Uma recusa inconsciente de se comunicar pela metade. Uma espécie de integridade interna que prefere o silêncio ao ruidoso e vazio. Isso não é um defeito de personalidade. É uma forma rara de presença, que só aparece quando as condições permitem que ela seja real. E talvez a maior libertação não seja convencer o mundo de que você não é frio. Talvez seja simplesmente parar de se desculpar por um sistema que, quando respeitado, produz algumas das conexões mais honestas que existem. Você não odeia ligar. Você simplesmente recusa-se a se comunicar de um jeito que não te representa. E essa recusa, no fundo, é uma forma de respeito. Por você e por quem está do outro lado.